exatamente com o número certo de quórum, 10 pessoas. Podemos ir na ordem do dia. Item 1, aprovação da ata anterior. Podemos aprovar? No relatório semanal de fluxo de caixa, vocês receberam também, todo mundo está acompanhando. No item 3, temos aqui o Luiz, o Ademir não está aí ainda, mas o Daniel está lá. Está aí. Congresso FACESP. Eu estive na segunda-feira, a partir das 3 horas, teve uma reunião lá. O Congresso, na realidade, abriu oficialmente as FACESP. Não. Que eu estou sabendo, não. Não. Teve um show à noite ontem. Não sei. Eu não estava. Eu voltei ontem, eram umas 4 horas da tarde. Eu tinha um compromisso aqui em São Paulo, 18 horas, tive que voltar. Mas na segunda-feira, o Congresso abriu às 18h30, atrasado, às 19 horas, mas às 15 horas teve uma reunião dos vice-presidentes da FACESP, e um dos itens da pauta, inclusive, era a homologação da RA2, da região nossa, com a minha posse de vice-presidente. E depois algumas falas do novo CEO da Boa Vista, e algumas promessas de contratos novos, de novas consultas, mas nas promessas. De resto, uma preocupação de várias RAs que têm junta comercial como a nossa, dessa digitalização. O pessoal não está entendendo muito bem que, mesmo com a digitalização, precisa das pessoas, porque toda alteração que é feita por fé pública. Então, dependente de você ter o processo digital, você tem que ter a passagem pela fé pública dos funcionários, aqui no nosso caso da Prefeitura e nas outras também. O acordo que existe aqui na nossa junta, ele existe em outras, sempre trilateral, né? A Associação Comercial, a Prefeitura do município e a Junta Comercial. Então, a Adriana Flose, que foi presidente da Associação Campinas, vice-presidente da FACESP e hoje é secretária de Assuntos de Desenvolvimento Econômico de Campinas, foi vice-presidente da Junta, na época do Walter Yoshi, que estava lá também o Walter Yoshi. E a Adriana explicou, falou, olha, o que está acontecendo é que alguns processos são digitalizados mais rápidos, mas precisa do ser humano, não adianta, a Junta Comercial vai continuar. E o que tem acontecido é que nos processos digitais tem demorado muito mais do que os protocolados na Junta, porque tem que esperar alguém de fé pública analisar o processo. Então, não adianta você digitalizar 2.000 processos e não tem ninguém para analisar. As juntas hoje respondem, acho que por 60% ou 65% de todos os processos que a Junta Comercial, inclusive com a Associação de São Paulo, que tem uma junta lá. Então, e muito mais veloz do que a própria Junta Comercial São Paulo. Então, ela estava explicando que isso é um tempo de ajuste das pessoas entenderem. Óbvio, mesmo no nosso caso, talvez a gente tenha que diminuir algum número de pessoas, porque a digitalização também tem isso, mas não vai ser como eles estão falando. Então, a gente tem que esperar um pouquinho até ajustar. Isso foi um debate longo, e algumas juntas, como a nossa associação, a receita da junta é uma receita importante. Então, isso foi uma preocupação de alguns vice-presidentes lá. E, demais, alguns informes da FACESP, o resto, todos os outros vice vão completar o mandato, então não teve muito. Aí teve a abertura, na abertura estava o governador em exercício, né? O Felício Rasmuth, o governador Tarcísio está fora, está na Europa, o Gilberto Kassab, que é secretário também de governo, e o secretário também, Guilherme Afif Domingos. Então, os três estavam lá, representando o governo do Estado de São Paulo. O pessoal da CERSAIN, FACESP, prefeito de Campinas, prefeito de Atibaia, onde estava sendo o congresso, foi no Hotel Tauá, em Atibaia. Ontem, algumas palestras de serviços da Boa Vista, do CERSAIN, o Cicobi estava lá, e à tarde uma palestra dos momentos do cenário econômico com o Caio Megali, e depois tinha uma outra palestra às 3h30, né, Luiz? 3h30, 4 horas. Aí, terminando essa palestra do Caio Megali, eu precisei vir embora. Hoje está tendo algumas palestras também de serviços e uma palestra com o vice-presidente da FACESP, que é deputado federal, Marco Bertaioli, sobre a questão da reforma tributária. Depois termina o congresso hoje a meio-dia. Tá? Muito bem. Alguma pergunta sobre o congresso?
O Luiz esteve lá ontem, o dia inteiro, com o Ademir. O Rony também. O Rony está lá hoje, para ver se tem alguma novidade. Mas foi ontem e hoje, basicamente, segunda-feira, sua abertura. Nenhuma pergunta? Podemos chamar o item 4 da pauta. Apresentação dos patrulheiros ABC Aprendiz. Ô, Paulo, você conhece o Newton? Onde é? Ah, bom. Marcelo é nota de 2, porque você conhece todo mundo. Marcelo conhece todo mundo. Obrigado, Nilton. Obrigado pelo tempo. Só para fazer o vídeo da falta. Senão aqui eu não pego mais o pessoal. Né? É, pô. Aqui a gente laça. Você sabe, a gente laça. Pô. Não, e temos bastante gente lá no online. Né? Online. Bom. É que eu conheço o Paulo, o Gentil que está do outro lado lá, o Gentil não sai mais da loja dele, fica lá preso. Vamos lá, pessoal. Bom dia mais uma vez. Vamos ter aí uma apresentação com o Newton, a Vanessa e o Reinaldo sobre o aprendiz, o ABC Aprendiz, é do Rotary Santo André, né? Clube Santo André. Você está no Marcelo, meu sócio? Marcelo é um grande... Marcelo é mais com o intercâmbio, né? Ele cuida só do intercâmbio. Ele ajuda muito a gente. A gente tem bastante aqui do Wilson, tem o Otávio, o Gustavo, tem bastante da diretoria do conselho que são... Felipe Lima também, tem bastante gente. É nosso jurídico lá, né? Então, mais uma vez, bem-vindos aqui na diretoria da CISA. Fica à vontade, Newton, a palavra é sua. Chegando ao nosso o Daniel Buissa, diretor. É verdade, o Marcos Alexandre, nosso diretor-secretário, também é do seu clube. Do mesmo clube. Veio prestigiar também a sua fala, Newton. Bom dia de novo, obrigado. Vocês receberam também no nosso grupo da diretoria, todo o material que ele vai apresentar, o Gustavo vai apresentar, vocês receberam também no grupo nosso da diretoria, tá bom? Para acompanhar. Newton, fica à vontade, a palavra é sua. Muito e bem-vindo, Reinaldo e Vanessa. Obrigado a vocês pelo tempo. Eu vou começar mais ou menos dando uma geral, mas o ABC Aprendiz, na verdade, é o antigo Corpo de Patrulheiros Mirins, que é bem antigo aqui na cidade. A gente completou 60 anos no ano passado, se puder passar... Isso. Rapidinho, só para entender, nós somos administrados por rotarianos, né, do Rotary Clube de Santo André. Como ele disse, tem vários companheiros aqui na associação. E aí é um resumo rápido que o Rotary tem. Hoje nós somos 1.200.000 voluntários. Pode passar, por favor. Rotary, que é a nossa entidade, foi fundado no dia 11 de dezembro de 49, né? E hoje estamos com 107 associados e mais 40 de um grupo paralelo que faz um trabalho social também, são todos rotarianos. Pode passar. Só para vocês entenderem o que o Rotary Santo André, que é o nosso clube, é o mais antigo da cidade, tem mais de 70 anos, nós administramos essas 4 instituições, a Casa da Esperança, o ABC Aprendiz, a Paz Santo André e a Casa Ronald do ABC. O ABC Aprendiz, como Corpo de Patrulheiros Mirins, foi fundado em 62. Como eu disse, a gente fez 60 anos no ano passado, e o nosso foco sempre foi, desde a fundação, cuidar desses adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. Lá atrás, quando a gente começou, por isso que chama Guarda Mirim, né? Na verdade, os meninos eram treinados mesmo como guardinhas, né? E eles cuidavam do carro aqui no centro. Não é da minha época, mas conheço pessoas que já tiveram oportunidade.
Com certeza, na época do Paulo Piagentini, ele lembra bem dessa. Ele guardava, dava com flanelinha lá para cuidar. Tá cheio aí na CIS, hein? Pode passar, por favor. O foco sempre foi fazer esses adolescentes entrarem na sociedade, né? A gente tem, lá atrás, em 1962, já tinha esse problema, hoje vocês imaginam o tamanho do problema, né? São geralmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, moram em locais muito, muito difíceis. Então, o que acontece? A gente sempre se preocupou com essa questão dos jovens, né? Você pode ver que lá no Rotary, lá atrás, a gente tem foco em cada área, né? A gente tem saúde, tem o pessoal com algum tipo de deficiência, o pessoal da PAI, o pessoal com câncer, e a gente sempre focou na adolescência, né? E a ideia é sempre incluir eles na sociedade, com trabalho, com um processo de educação comportamental. Pode passar. Desde 62, nós temos classificados e qualificados 32 mil jovens, que eu acredito que seja um bairro grande aqui da região de Santo André. Pode passar. 28 mil famílias beneficiadas e 95 mil beneficiados indiretamente, porque a gente faz a conta de cada jovem, ele influencia dentro da família dele, de 3 a 4 pessoas pelo menos. Próximo. Como toda instituição, e entrando na modernidade, né, nós trabalhamos com missão, visão e valores, né? E aí, então, a nossa missão, definida lá atrás e colocada num texto de uns 5, 6 anos para cá, né? Então, sempre foi capacitar e incluir o jovem no mercado de trabalho. E a visão é ser a referência nessa formação desses jovens aqui da região. Próximo. E o nosso foco sempre foram o respeito aos nossos valores, ética, respeito, confiança e disciplina. O que a gente ensina para esses meninos lá, a gente tem alguns cursos de reforço, eles têm muita dificuldade, matemática, português, esse tipo de coisa. Mas o foco sempre foi o comportamental, o que hoje o pessoal chama de soft skills, né? Bacana o nome, mas a verdade é aquilo que a gente devia aprender dentro de casa e esses meninos não têm oportunidade. Então, o nosso foco sempre foi esse. Sofremos um pouco na pandemia, mas conseguimos passar e agora voltamos com o trabalho 100% presencial. Próximo. Aí é o nosso quadro de diretoria, vocês devem conhecer alguns nomes que estão aí. Eu hoje estou como presidente. O Grilo, o Zé Luiz Grilo, ele era o presidente anterior, né? A gente tem essa tradição de continuidade, e normalmente o presidente anterior passa a ser vice, e a gente tem todo um processo de continuidade de trabalho dentro da instituição. Próximo. É tua vez ou ainda é minha? Ainda é minha? Então tá bom, que a gente combinou aqui dividir a apresentação. Isso são alguns selos e premiações que a gente recebeu recentemente pelo trabalho que a gente faz, reconhecido o trabalho gerencial, reconhecido o trabalho na questão de inclusão dos jovens, prêmios de divulgação. A maioria desses selos sempre traz algum tipo de importância na questão de receber algum tipo de doação, algum tipo de colaboração, porque... pode passar, por favor. Essa é a parte que eu acho que é mais importante, os motivos que a gente está aqui. A nossa instituição nunca recebeu um tostão do governo. A gente nunca recebeu nada da parte governamental. Sempre trabalhamos com doação dos rotarianos, com doação de empresas, e de uns 10, 12 anos para cá, usando os nossos parceiros, empresas parceiras. E essa sustentabilidade é muito importante na nossa instituição. A gente é a única forma da gente manter a independência e fazer o trabalho que a gente faz sério. A gente não tem nenhum vínculo com prefeitura, com Estado, com nenhum tipo de dinheiro do governo. Então, a gente consegue manter as nossas diretrizes de trabalho lá dentro, como a gente teve a concepção lá atrás, e, óbvio, com alguma modernização que veio acontecendo nesse período, né? O motivo maior de eu estar apresentando para vocês é que, assim, eu sou empresário e eu sei o quão difícil é quando o governo chega para você e fala: olha, você precisa contratar um aprendiz. Você é obrigado a contratar. E essa palavra a gente engole seco. Então, o que acontece? Já, pelo menos de uns 5 anos para cá, a gente está focando em mostrar o trabalho que a gente faz.
e inclusive para empresas que não têm obrigatoriedade de contratar o aprendiz, porque a gente trabalha com um processo, além do jovem aprendiz, que é uma lei federal, que tem que ser respeitado e tem um critério, e aí se alguém tiver alguma dúvida, a Vanessa consegue esclarecer qual é o critério que se usa, mas a gente está colocando esses meninos como estagiários hoje. A gente tem um processo que a gente chama de estágio social, onde você consegue inserir um adolescente desse na sua empresa como estagiário. Ele não precisa ter curso técnico, mas ele tem que estar cursando colégio e tem que ter uma entidade que está intermediando, que no caso seria o ABC Aprendiz. E eu diria que de um tempo para cá, isso chamou muita atenção das pessoas, porque ele não segue a lei do aprendiz. A lei do aprendizado ela é bem chatinha, né? Tem algumas obrigatoriedades, tem a questão de estabilidade, e já o estágio ele é bem mais tranquilo. E é uma forma das empresas colocarem jovens dentro da empresa, e aí, lógico, puxar a sardinha para a minha brasa, são jovens extremamente qualificados, porque se eles passaram pelo nosso processo seletivo, hoje, para vocês terem uma noção, a gente recebe de 2.000 a 3.000 inscrições por semestre. E a gente só consegue atender 480 jovens, da forma como a gente atende. A gente faz um trabalho de treinamento comportamental, de reforço por 6 meses com esses jovens, totalmente gratuito. E aí, quando eles estão preparados, a gente coloca eles, disponibiliza eles para as empresas para contratação. Próximo. Agora é a tua vez, né? Agora é minha vez. Eu vou passar para a Vanessa, que ela é nossa coordenadora. Hoje, ela está na instituição há 13 anos agora, né? Conhece muito do processo socioeducacional e ela vai fazer uma explanação rápida dos cursos, como é que funciona esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Pode passar para o próximo, por favor. O Newton já falou um pouquinho, né, sobre o nosso programa de qualificação social e profissional. É a porta de entrada para a nossa instituição. Então, a gente recebe aí cerca de 2.000, 3.000 inscrições para 480 vagas. E aí, esses jovens, durante quase 6 meses, eles são qualificados. Hoje, a gente adotou o sistema híbrido, né? Então, com atividades presenciais e online. Na pandemia, foi totalmente online, mas a gente percebeu que, principalmente o nosso público, que são jovens em situação de vulnerabilidade, a gente precisava acompanhá-los mais de perto. E antes a gente atendia 270 e agora com o ensino híbrido a gente conseguiu atender 480 jovens por semestre. Então, eles ficam lá, né? As atividades são de segunda a sexta-feira. Pode passar, por favor. Eles têm o reforço, né, de português, matemática, tem a inclusão digital. Até o ano passado a gente tinha parceria com a TOTUS. Esse ano a gente não tem mais essa parceria, mas a gente desenvolveu um projeto próprio com a qualificação em ERPs e a gente foca também principalmente no desenvolvimento pessoal desses jovens, né? São jovens que muitas vezes a gente tem que iniciar do básico. E além disso, todos eles são qualificados nas áreas administrativa, produção, comércio e serviços, porque durante os 6 meses a gente traça o perfil de cada jovem. Então, jovens, eles são encaminhados para as empresas de acordo com o perfil da vaga e da empresa. Jovens com perfil administrativo vão para vagas administrativas e jovens com perfil operacional para vaga operacional. Pode passar. Nós também temos a qualificação, como o Nilton falou, em soft skills, né, que são as habilidades socioemocionais. Nós temos hoje a parceria, além de nossos educadores, assistente social, psicólogo, nós temos parceria com a Márcia Gilpato, que ela é mestre na área de habilidades socioemocionais. Nós firmamos desde o ano passado uma parceria com o Brasil Empreende, para também focar num treinamento e ofertar algumas palestras e oficinas de empreendedorismo. Esse ano nós firmamos uma parceria com o Sebrae, que também foca no empreendedorismo, tanto dos jovens, e a gente está estruturando para os familiares. E nós temos um projeto que a gente escreveu e que a gente está buscando um aporte para que a gente possa começar a qualificar esses jovens na área tecnológica, então, que se chama BC Tech, que é justamente para qualificá-los exclusivamente em áreas tecnológicas. Pode passar. Depois que esses jovens se formam, ele é encaminhado para o mercado de trabalho nos 2 programas de empregabilidade que nós temos hoje, que é o Jovem Aprendiz, né, o programa de socioaprendizagem, ou o programa de estágio. A lei da aprendizagem, como o Nilton também falou, é uma lei federal, ela determina que médias e grandes empresas, a partir de 7 funcionários, têm a obrigatoriedade de contratação de aprendiz de acordo com o seu quadro de funcionário.
entre 5% e 15% do total de colaboradores CLT. O Jovem é um programa, né, de aprendizagem, nós temos hoje validado nas áreas administrativa, comércio e produção e serviços. O Jovem fica numa média, tem contratos de 11 a 15, 16 meses, ele tem o registro na carteira, recebe o salário mínimo proporcional, salário mínimo hora, eles são recrutados de acordo com o perfil, e o Jovem tem toda uma particularidade desse programa de aprendizagem também. Pode passar. Hoje nós temos todos esses cursos, né? Assistente administrativo, o aprendiz Magaref, que é o aprendiz de açougue, que foi validado exclusivamente para a COP. Então, todos os aprendizes de açougue da COP é do ABC Aprendiz. Temos aprendiz do comércio, varejo, operador de caixa, atendente de farmácia também, exclusivamente, a princípio tinha sido validado só para a COP. Serviços de alimentação, linha de produção e almoxarifado. E também estamos em processo de validar outros cursos, e a gente valida de acordo com a necessidade da empresa. O estágio social, como o Newton também adiantou, as contratações elas não são regidas, né, pela CLT, então elas não criam vínculo empregatício, não tem os cargos, não incidem os cargos sociais. A partir de um funcionário, ou profissional liberal, ou MEI, pode-se contratar um estagiário. Diferente da CLT ou da lei da aprendizagem, que há um salário determinado para o aprendiz, o estagiário não há essa determinação. A empresa tem a liberdade de pagar para esse estagiário o valor da bolsa que ela achar mais adequado. Ele não, como eu falei, isso. A partir de 16 anos, o jovem pode ser aprendiz, estudante do ensino médio. Para o estudante de ensino médio, não há tarefas específicas. Hoje nós temos estagiários tanto na recepção, área administrativa, como o estagiário dando suporte para vendas, para almoxarifado, para comércio. Nós também trabalhamos com o programa de estágio do ensino técnico e ensino superior. Esses dois, obrigatoriamente, têm que atuar na área que estão estudando. É um contrato de estágio de 6 meses até 2 anos, pode ser renovado até 2 anos, pode ser rescindido a qualquer momento. É uma formação de mão de obra alinhada e com a cultura da empresa, é o primeiro trabalho também desse jovem, na maioria das vezes, e é uma grande oportunidade da empresa moldar o jovem de acordo com a sua cultura. Pode passar. Nós também, lá no ABC Aprendiz, em parceria com o Rotary e com o IEP, todo ano a gente abre a inscrição e o IEP seleciona alguns jovens nossos em situação de vulnerabilidade para que participe do intercâmbio com todo o aporte pago pelo Rotary e apoio do ABC Aprendiz. De 2021 e 2022, 9 jovens nossos participaram, e esse ano, do ano passado, metade do ano passado até a metade agora desse ano, nós temos uma jovem que está, inclusive, na Argentina para participar desse programa de intercâmbio. É uma experiência incrível para eles e muitas vezes é a única oportunidade, né, que eles têm. Pode passar? Eu vou falar também rapidamente do nosso impacto social. Então, nós atendemos por ano cerca de 1.300 jovens. Durante o ano, nós servimos para esses jovens diariamente refeições de qualidade, arroz, feijão, proteína, legumes, verdura, mais de 30 mil refeições. 75% dos nossos jovens atendidos, eles residem em comunidades ou bairros de baixa renda. A renda média familiar de cada dos jovens atendidos é 1,9 salários mínimos. Eles ficam com a gente em média 15 meses, que é o preparatório mais o programa de empregabilidade. Desses 1.300... Da família. Família toda. Da família. Desses 980 jovens atendidos ao ano, falando só do preparatório, nós conseguimos incluir no mercado de trabalho cerca de 85%. Esses 15% são divididos em jovens que conseguiram uma oportunidade fora do ABC Aprendiz, assim que se formaram, foram incluídos no mercado de trabalho. Um percentual baixo de jovens que não conseguiram mudar o horário da escola e um percentual mais baixo ainda de jovens que realmente não têm perfil. Apesar de ter passado pela seleção, durante o curso não mostrou empenho, vontade, então eles não são encaminhados, tá? Quando o jovem começa a trabalhar, ele tem uma média salarial de R$ 906. Isso já há um impacto de 39% no aumento da renda familiar desse jovem.
quando ele começa o programa de empregabilidade. Pode mudar. 89% dos jovens, eles contribuem com a família financeiramente. E dos jovens que participam dos programas de empregabilidade, 51% são efetivados na empresa, ou ao final do contrato ou durante o contrato. Quando eles são efetivados, a maioria ganha o piso um pouquinho mais, então eles têm uma média salarial de R$ 1.535, que isso já significa um aumento de 67% na renda daquela família. 99% dos jovens, eles acreditam que os nossos programas contribuem para o desenvolvimento de carreira deles, são facilitadores e avaliam como bom ou excelente o nosso curso. Pode passar. Aí, a gente fez, né, a avaliação com as principais habilidades e competências. Então, além das habilidades técnicas e digitais, há uma elevação na autoestima e confiança desse jovem, na melhoria das relações sociais e familiares, na comunicação, no controle emocional, na proatividade e autonomia e também no trabalho em equipe. Pode passar. Nós também fazemos, na avaliação de impacto, o retorno social sobre investimento. A cada R$1 investido em nossos jovens, há um retorno social de R$ 2,35. É o quanto o poder público, a sociedade, deixou de gastar com esse jovem a partir do momento que ele passou pela nossa instituição. Pode passar. Hoje nós trabalhamos com 85 empresas parceiras. De 2022 a 2023, nós tivemos 19 novas parcerias. Quando o jovem passa pelo programa e é retido na empresa, a empresa tem uma economia aproximada de R$ 1.099, que ela deixou de gastar com todo o processo de recrutamento e seleção, treinamento. 97% avalia os programas como excelentes ou muito bons, 96 avaliaram como muito bom a participação do jovem no programa, 97 é o índice de empregabilidade desse jovem, porque o aprendiz ou estagiário ele pode ser desligado antes do programa, mas hoje nós temos dos jovens atendidos, 97% concluem o curso e 50% são efetivados, e 9,6 é a nota atribuída à nossa instituição e aos nossos programas. Pode passar. Outros serviços ofertados, nós temos mão de obra preparada, aprendizes, estagiários, nós temos parceria com algumas empresas também, empresas de recolocação, né, de pessoas no mercado de trabalho, onde elas buscam os nossos ex-aprendizes e ex-estagiários para fazerem parte do corpo de colaboradores deles. Nós temos programas de empregabilidade personalizados, então a empresa precisa de algum programa específico, como eu falei, no caso da COP, a gente valida, a gente estrutura esse projeto. O nosso recrutamento e seleção é feito por perfil. Nós temos ações pontuais de melhoria. Sempre que há alguma dificuldade, seja do jovem ou da empresa, a gente busca uma ação para que isso possa ser sanado. Nós também ofertamos treinamentos para colaboradores, líderes e gestores, não só para quem contrata aprendiz, como para outras empresas e também para os colaboradores da empresa. Como, por exemplo, ano passado nós tivemos um programa de treinamento em Excel e pacote Office para os colaboradores da Casa da Esperança. Então, nossos educadores, nossos instrutores ministraram as aulas para esses colaboradores. Eu acho que minha parte é essa, Nilton. Pode mudar isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Eu queria só deixar claro o motivo da gente estar aqui. Hoje, como eu disse, a nossa entidade é autossuficiente, mas o nosso foco sempre foi atender a maior quantidade de jovens possíveis e incluir esses jovens na sociedade. Como uma entidade representativa como a CISA o que a gente gostaria é oferecer uma parte dos nossos serviços. Quando ela fala em treinamento de gestores, líderes, a gente já fez isso várias vezes e, de repente, eu não sei se isso é oportuno, a gente pode fazer isso sem nenhum custo, porque quanto mais esse pessoal souber do nosso trabalho, quanto mais eles entenderem o que a gente faz, e, de novo, eu sou empresário, eu sei que é muito difícil contratar um aprendiz. Infelizmente, tinha que ser uma coisa muito mais fácil. Mas, infelizmente, é difícil. E já que é uma questão de lei, a gente procura facilitar da melhor maneira possível e que a pessoa tenha o maior aproveitamento possível da experiência que, a princípio, pode parecer
ruim. De novo, são 60 anos fazendo isso, muita gente passou por lá, muitos diretores, irmãos, amigos de pessoas que estão aqui passaram pelo nosso trabalho, e é difícil falar, porque assim, eu sou 100% esse trabalho de jovens, né? Eu acho que esse é o futuro que a gente tem. Se a gente não cuidar desses meninos agora, eles vão virar o que a gente está vendo hoje. Tem várias entidades que fazem o que a gente faz, tem várias entidades sérias, então eu não estou aqui para concorrer com nenhuma delas. Agora, é difícil, de repente, você ver que você vai oferecer um menino no mercado e aí você tem, por exemplo, e de novo, eu não estou falando mal, eu estou falando que a concorrência é desleal. A gente tem um custo, a gente tem que sobreviver. E, de repente, a gente bate de frente com alguém contratando pelo, sei lá, CIE, por exemplo, desculpa falar o nome. Mas CIE não faz trabalho nenhum, ele simplesmente é um banco de currículo. Ele vai te oferecer o que está lá, ele não sabe quem é, ele não faz uma avaliação psicológica, você não tem nenhuma referência da pessoa que você vai contratar. Como o CIE tem vários outros. E, de novo, tem muitos sérios. Os sérios, e todas as entidades que são do Rotary trabalham no mesmo processo, entidades do Lions, que tem uma referência por trás. Então, a única coisa que eu gostaria da CISA, se for possível, é divulgar, e a gente está aqui disponível. Se o pessoal achar que é interessante, a gente consegue montar um curso de gestores para entender como é que pode trabalhar com um aprendiz ou com um estagiário de forma proveitosa. Porque é muito comum, às vezes, a empresa é obrigada a contratar alguém, aí tá bom, contrato, joga lá em qualquer lugar o menino não tem, ninguém coordena o trabalho dele, ninguém cuida do trabalho dele, aí passa 6 meses e fala, esse negócio de aprendizado é porcaria, não serve para nada. Então, tudo tem um trabalho, então tem que otimizar. Se é lei, vamos fazer o melhor possível. E se não for, e aí, como eu digo, a gente tem muita oferta de mão de obra para todo mundo, desde estagiário até contratação mesmo, porque os meninos que concluem o curso, 97% deles são meninos muito bem treinados, tanto na questão técnica quanto na questão emocional e comportamental. É diferenciado, quem tiver oportunidade pode fazer, porque realmente é diferente. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está com 90 meninos inseridos na COP. A COP nem teria necessidade de colocar tantos aprendizes, mesmo pensando na quantidade. E isso eu estou falando só na região, né? Porque eles têm aprendizes em outros lugares, com outras entidades. A gente basicamente só atende a região. E eles têm um departamento para cuidar disso, lógico. Eles são uma empresa grande, eles têm um departamento para isso. E tudo funciona. A Vanessa está aqui, parceria de novo, a data. Assim, a visita aqui foi para vocês conhecerem o que a gente faz, eu acho que a maioria já conhecia, mas entender que esse drama que o governo bota nas nossas costas dá para ser tratado de uma forma mais proveitosa. E aí eu vou deixar em aberto aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui para... deixa eu apresentar o Reinaldo. O Reinaldo é a pessoa que cuida da... aquele que liga para você. Ele é o nosso comercial, né? A gente está modernizando o trabalho, né? E ele trabalhou muito tempo com a gente como educador, como fazia seleção. Ele conhece muito a nossa entidade, então a gente transferiu ele para esse departamento. Ele que faz as visitas, ele que, de repente, intermedia alguma solicitação específica. Um contador, será que a gente não consegue alguém da área para fazer estágio? A gente vai atrás. O importante eu preciso receber dinheiro para pagar essa conta de treinar esses meninos. Eu queria poder treinar 2.000 por mês. A gente tem uma estrutura física para dar conta. A gente já trabalhou no passado em 3 turnos lá dentro, em horários diferentes. E hoje a gente tem a limitação financeira. O que a gente pode fazer, a gente faz. 480 meninos por semestre. Mas se eu tivesse 1.000, tivesse dinheiro, com certeza a gente ia tratar com 1.000. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer. Obrigado, Newton, Reinaldo, Vanessa. Parabéns pela exposição. Aberto aí para algum questionamento, alguma dúvida. Fala, Lei. Marcos Alexandre. Bom dia. Bom dia, obrigado também. Nosso estagiário contrata depois de 3 meses. Você tem que botar mais. Então, dou trabalho para vocês, arruma mais, não tem jeito, né? Queria agradecer a oportunidade, presidente, de estarmos aqui. Desculpa o horário ter chegado um pouquinho atrasado, né? Mas foi para poder ter outros compromissos. E assim, Newton, é uma alegria estar com você aqui com a gente, tá? Esteja em casa, né? Eu acredito que o aprendiz ele tem muito para poder desenvolver em parceria junto à CISA. Vanessa é nossa 13 anos lá, Vanessa, é isso? Eu acho que ela é a cara da Ângela, sabe, Ângela? Se a CISA tem uma cara da Ângela como patrimônio, acho que a Vanessa faz parte do aprendiz lá, sempre disponível, né, para poder contribuir. Ela trabalhou com o GL de
Então, pra você ver como que tem história, né? Tá bom? Tá? E o que eu queria falar com vocês é o seguinte: nós já tivemos em alguma outra oportunidade, falando talvez dentro dessa casa, sobre curso de gestão de vendas. O que nós temos dificuldade? Eu gostei muito quando vocês apresentaram que você tem um aprendiz de comércio e um aprendiz de varejo. Mas, na prática, nós não conseguimos levar isso ao ponto final, junto com a parceria junto à CISA. Eu acredito que dá para a gente fazer muito forte isso. Porque em vários momentos nós falamos em capacitar pessoas para... O varejo sempre precisa de vendedor, não precisa, gente, né? Então, como que a gente consegue fazer uma parceria junto e efetiva e trazer resultados práticos? Falar assim, ó, vamos capacitar aí 20, 40, vamos levar para o mercado de trabalho, porque eu acho que isso faz parte totalmente da essência da CISA, né? E aí nós precisamos entender um pouquinho da parte prática, assim, ó. Tá bom, existe um custo e é legal esse custo. Quanto que é esse custo? Qual que é a carga horária? 6 horas. Vamos falar de estagiário para ser mais prático, por exemplo, entendeu? É 6 horas por dia, são 5 dias por semana, são 4. Qual que é o custo efetivo para a empresa? E como que nós poderíamos fomentar para nós treinarmos ou no aprendiz ou até nos nossos espaços para que tenhamos um processo de continuidade, sabe, Newton, né? Porque a grande dificuldade a gente fala, cria um ambiente e depois vai murchando. Então nós não podemos murchar, porque o varejo está crescendo, acho que vendedor sempre é a nossa necessidade, precisamos formar, capacitar, se desenvolver pessoas, e realmente eu acho que faz parte dessa unidade conosco, mas de uma forma prática, para não ficar só na intenção. Concorda, presidente, nesse sentido? E já ia dar uma sugestão, porque a gente, eu acho que se a diretoria aprovar, a gente pode fazer uma matéria na nossa revista, e vai para os nossos associados, são 4 mil, e já ajuda a divulgar, que eu acho que é uma dificuldade de vocês. E aí, se o Ale, entendi, a gente já faz a propaganda direcionada para o comércio. Vai falar de todos que vocês têm, mas direcionado para uma possibilidade do comércio. Então, aí a gente já ajuda o comerciante e ajuda vocês a divulgar. Vamos divulgar todo o que vocês fazem, mas como a lei colocou, algum tipo de estágio já pronto para atendimento, focado no comércio. Isso, para nós, seria o ideal. Bom, eu vou... Não é isso, Lei? Eu vejo, na verdade, a nossa ideia inicial era exatamente essa. A gente, quando a gente marcou a reunião com vocês, o foco realmente é esse. Mas eu acho assim, para funcionar, eu concordo com o que o Alexandre falou, não adianta a gente jogar um curso e oferecer uma coisa que é abstrata, né? Sim. Então, eu acredito, e aí a Vanessa pode me ajudar, nós temos profissionais qualificados para fazer esse tipo de treinamento, sem dúvida, né? Além de psicólogos, tem assistente social, tem gente da área. Mas eu acredito bastante no trabalho que você tem que fazer com o empresário, com o gestor da empresa, para ele entender até onde ele consegue. Porque quando você faz uma oferta do tipo de um encarte desse, ou uma propaganda na internet, não sei as experiências que cada um tiveram, mas a nossa, basicamente, o retorno é bastante baixo. Quando a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas, eles começam a entender o tipo... Não só o trabalho, lógico, o nosso trabalho é social. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. O ABC Aprendiz não tem lucro. O nosso trabalho é social. Só que eu tenho certeza que o mercado aqui, o comércio, o serviço, tem muito na região, eles poderiam aproveitar muito mais esses jovens. É que a experiência que eles têm é muito ruim. Os nossos jovens são muito mal preparados na escola. Eles têm problema de base em casa, eles têm problema educacional na escola. As escolas boas, os jovens não querem pegar esse tipo de serviço. Antigamente era muito comum, o cara está estudando, trabalha à tarde no comércio. É diferente o pensamento. Só que esses jovens que a gente tem lá, eles precisam trabalhar. É diferente o pensamento. E a gente prepara eles para eles entenderem como eles conseguem chegar lá. Né? A gente tira eles de um lugar onde eles podem ganhar 700, 800 reais vendendo droga. Você convencer o cara para trabalhar por 900 reais por mês e trabalhar, não é muito fácil. Os que a gente consegue, e aqueles 97% que eu estou falando de 480, a gente está falando aí 450 meninos, esses 400 meninos estão preparados, são pessoas preparadas para o trabalho. Então a gente tem que dar um jeito, e aí eu vou contar com a ajuda de vocês. A gente pode fazer isso em 4 mãos, 12 mãos, sei lá. Como montar essa apresentação para o comércio? De repente a gente tem a oportunidade de conversar com alguns deles, ou marcar com um treinamento. Fala, treinamento é grátis. Aí, no espaço da CISA, a gente traz o pessoal aqui e fala, olha, funciona assim, o que você precisa pode ser atendido, mas a gente precisa entender um por um. É tranquilo, Alexandre. É exatamente isso que eu gostaria de fazer. Eu acho que a gente tem uma carência enorme de botar esses jovens. É muito, muito comércio que tem na região. Se cada um puser provavelmente eu ou todas as entidades do Rotary não vou dar conta de botar menino aí. E é uma oportunidade, né? É criar uma sociedade melhor. Né?
sem dúvida é isso. E estamos disponíveis. A Vanessa até falou. O que precisar de qualquer curso que precisar desenvolver, a gente vai desenvolver. Sim, era isso que eu ia falar, que assim, puxando um pouco do que você falou, os meninos que participam do programa e que estão aptos, além de precisarem trabalhar, eles querem essa mudança. Então, a gente já começa por aí. E em relação à inclusão desses jovens no comércio, no varejo, a gente tem jovens preparados, mas a gente pode especificamente desenvolver um projeto para vocês, porque nós temos um olhar das empresas que hoje a gente trabalha, mas de repente vocês tenham outras demandas, né? Olha, eu não consigo um colaborador com tal perfil, e a gente pode desenvolver esses jovens, né? Explicar como funciona o estágio, e também treinar, montar uma turma especificamente para esse treinamento, como se fosse algo que um complemento do que a gente faz hoje com eles. Evandro, leva lá. Não, eu tive uma experiência legal com a Valkyria, até lá da prefeitura, que o Evandro me passou uns 2 anos atrás. Consegui pegar pessoas para trabalhar assim. Conseguimos desenvolver com a pessoa, e depois a pessoa até achou coisas melhores muito rápido, entendeu? E eu achei que foi até é bem comum isso. Eu achei que foi até uma falha minha como gestor de não ter pego antes, no bom sentido, ter registrado. Eu estava tranquilo em relação ao salário dela, ao horário que ficava lá, e hoje ela está em outro local. Hoje eu tenho, por exemplo, uma lojinha de esporte, ele conhece? A Gol de Placa ali no centro. Eu tenho dificuldade de achar pessoas para trabalhar na parte de e-commerce, na venda e na parte de e-commerce, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa, aproveitar que o Evandro está aqui. Eu não sei se o Sereda falou com você a respeito da gente, ele falou que ia dar uma conversada com você. Paulo Sereda. Não falamos ainda sobre a ABC Aprendiz. A gente tem um trabalho que a gente começou o ano passado, totalmente focado na questão de tecnologia. A gente teve um aproveitamento baixo, porque a gente, na verdade, o formato que a gente fez o treinamento não foi interessante. Dentro do nosso quadro lá de colaboradores, da diretoria, na verdade, a gente tem várias pessoas meio especialistas nessa área. Então, agora, junto com o Sebrae, a gente está montando um grupo de trabalho, na verdade, é um piloto, tá? Estamos falando entre 20 e 30 meninos que a gente vai selecionar para fazer um trabalho totalmente focado nessa parte. Tanto na parte de programação, que seria mais avançada, tanto na parte de básica, de marketing, tudo. Vai ter várias escalas, né? E aí eu vou pedir, a gente vai conversar com calma, eu queria ter contato com o pessoal do Centro de Inovação, porque eu tenho certeza que eles devem precisar de gente, a gente vai ter gente treinado. E é um mercado que está carente. O único problema maior é o seguinte, às vezes a gente fica focando no top lá, programador, alto nível, que vai ter que fazer curso e tal. Mas a gente precisa de gente de tudo quanto é tipo. Até os meninos que tem... Até os moleques lá que faz aplicativo olhando na internet. Então, assim, tem muito campo para isso, né? Só que, assim, a gente sentiu muita dificuldade porque a gente precisa de um apoio técnico. E dessa vez o Sebrae ofereceu para a gente esse apoio. Em outras áreas também, mas inclusive nessa. Então, a gente pode trabalhar sem dúvida. Mas o mais importante é, de novo, é o que a gente está fazendo aqui, conversando para entender o que vocês precisam. Hoje por exemplo, para estágio, algumas travas, né, de horário e tal, isso é a combinar com a pessoa. Ela sabe melhor. Por exemplo, se a pessoa estuda de manhã, fala para você, então você chega a 1 e fica até às 7, você tem que ir no sábado. Isso é a combinar, é isso? Isso, porque o estagiário, ele só pode trabalhar 30 horas por semana. Né? Então, você tem que distribuir essas 30 horas durante a semana. Se ele estuda de manhã, ele pode trabalhar à tarde, né? Se ele estuda, e aí você faz o horário dele, respeitando essas 30 horas por semana. A bolsa é você quem decide. Hoje, a média das empresas, nossa, elas pagam entre 850 a 900 reais para o ensino médio, e entre 1.100 e 1.200 para o ensino superior. Lembrando que, no caso do estagiário, não tem nenhum encargo, tá? Você não tem nenhuma atribuição, não paga 13º. O aprendiz, sim. Desculpa, a taxa administrativa é a taxa para a gente administrar o teu contrato. Isso. Não.
Mas tudo bem, depois a gente conversa, né? De repente a gente pode até testar, mas aí é outro problema. Eu só estou lembrando que você não tem que pagar férias, 13º, encargo social nenhum, zero. E óbvio, isso tem um período. Aí o problema, vamos lá, tem a questão técnica, a Vanessa pode falar, mas o normal é você tentar respeitar para evitar problema. Ainda tem a necessidade de seguro de vida, Vanessa? Mas não deveria seguro de vida? Tenho, vou falar sobre isso. Tem a necessidade... Teoricamente, sim. No caso do estágio, tem a necessidade de seguro de vida isso, também, né? O estagiário tem obrigatório por lei. De vida e contra acidentes, isso. O que a gente fala? Seguro de vida. A bolsa, tem que ter, é obrigatório. Isso por lei. Para o estágio, isso. Contra acidentes, isso. E aí Você é a procura uma bolsa, corretora boa que é barato. o vale Procura transporte. uma corretora boa que é barato. Não é algo muito caro. Então é a bolsa, o vale transporte para ele. Por ser jovens em situação de vulnerabilidade, a gente não é obrigatório, mas a gente pede que pelo menos um lanche, uma cesta básica, um vale alimentação. Em relação ao convênio, você diz, os outros funcionários têm. Mesmo ele não sendo regido pela CLT, muitas vezes na convenção coletiva tem alguma coisa dizendo observações sobre aprendiz, sobre estagiário, tá? Mas o estagiário, ele não é um funcionário. Então, assim, ele é um estudante, ele está num programa de aprendizagem mesmo, no sentido de escolar. Então, você só precisa se atentar à convenção coletiva, que muitas vezes não tem, porque o estagiário ele não é um funcionário. Tá? Mas mesmo estando no ensino médio, você consegue fazer. Isso. Vanessa, Oi. Então são 6 horas, só para ficar claro, que é isso que o Fábio está perguntando, são 6 horas por dia, são 5 dias da semana ou são 4 dias da semana? 5 dias na semana. Ele não segue o Não. aprendiz. Tá. Então são 6 horas por dia, são 5 dias por semana, são uma Isso. carga de 30 horas semanais. 30 horas semanais. A bolsa de estágio deve ser aproximadamente R$900. Isso. Tem o vale refeição e tem o vale transporte, ok? Tá? Isso, ok. qual E a o seguro de vida? E o seguro de vida. E qual que é a taxa de administração da aprendiz? Eu vou falar para vocês, hoje a gente está cobrando R$240, Isso. mais ou menos, tá? Ok. Mas é assim, quando a gente veio para cá, a ideia era entender a necessidade de vocês. E eu sei que esse programa de estágio ele é muito mais atrativo que o aprendiz, tá? Por vários motivos, né? Eu acho que o principal deles é você ter a oportunidade de conhecer uma pessoa, trabalhar com ela por 2, 3 meses, e se você achar que ela não tem condições, e de novo, eu tenho bastante confiança nos meninos. É difícil isso acontecer. Todos que entram... Então, eu estou falando... você tem razão. Eu estou falando numa visão de empresário, de repente você tem contato direto com os meninos, é mais fácil. Mas quando você tem um gerente, alguém que vai supervisionar, o processo é meio complicado. Exatamente. Mas eu diria que, assim, não gostou? Olha, obrigado, vou procurar outra pessoa. E você não tem nenhum vínculo empregatício. Isso dá uma garantia para vocês e também dá uma vontade para os meninos de mostrar serviço, entendeu? Porque quando a gente seleciona esses meninos, a gente avisa para eles, olha, vocês estão entrando num processo onde vocês é que vão fazer a vida de vocês. Se vocês levarem a sério e seguirem, eu tenho certeza que vai andar. Agora, se você não se empenhar, vai ser problema de vocês. Essa condição de... E aí, desculpa, até minha formação, desse liberalismo no trabalho, é o que faz andar para frente. É o que incentiva. Então, assim, como empresário, eu tenho certeza que quando você tem um funcionário, ou um estagiário, ou qualquer um que está subordinado a você, que ele vê que ele precisa mostrar para receber, é o melhor dos mundos, porque ele vai querer fazer. Né? É empreendedorismo corporativo. É isso mesmo. E de novo, a gente fala não é o dono, mas é o que vai subir. A nossa entidade tem essa liberdade de botar isso na cabeça dos meninos. A gente forma os meninos de acordo com o que a gente pensa. Sim. E a gente pensa que só eles vão resolver o problema deles. A gente não fica esperando o governo resolver. Tá. Ô, Nilton, então, assim, não tem o porquê nós não avançarmos nisso. Porque, tipo assim, se você tiver R$900 para o estagiário, ele vai ficar feliz, porque a necessidade dele é grande. Nós vamos ter um investimento de aproximadamente R$240, que você... Desculpa, se for nível superior é mais, tá? 1.100 Não, nós estamos pegando ensino médio. Pegando menino de 16 a 21 anos, claro, ensino médio, ok? Que é o regulamentar. Então, tipo assim, o investimento, já com a taxa,
é alguma coisa de um salário mínimo e mais o Menos que um benefício que salário qualquer mínimo, colaborador sem vai ter, que seja vale transporte e vale refeição. Quer dizer, algo muito simples. Esse aluno ele está sendo capacitado com vocês. Se ele vai estar fazendo estágio de 6 horas, qual que é o tempo que durante o estágio ele vai estar sendo treinado? Ou ele só vai para o estágio depois que acaba o treinamento? Esse processo, normalmente, a gente já pega meninos formados, Ok. que já passaram pelo nosso Isso. processo de aprendizado. São 6 meses, na verdade, são 4 meses e meio que eles. Né? Tá. Então, por exemplo, eu tenho lá o que a gente chama de estoque. Uhum. É de gente, mas é estoque. Eu tenho os meninos que se formaram, alguns estão fazendo E não são colocados. processo, alguns estão fazendo processo de aprendizagem, alguns arrumaram emprego em outro lugar, mas a gente tem lá um banco de currículos. Você vai falar, eu quero um cara com esse perfil. A gente vai lá, pega, pinça não. Na verdade, normalmente a gente manda 3 para você Para cada escolher. vaga. E aí ele vai pensar e você vai escolher. Eu tenho esse menino hoje. Se você ligar para mim hoje à tarde, eu coloco o menino amanhã para fazer uma avaliação com você. Perfeito. Isso. É a mesma taxa. Mesma A taxa administrativa a gente cobra a mesma para estágio. 240. Alexandre. Isso, e o seguro de vida que é obrigatório, contra acidentes. E, Alexandre, apesar, eles são jovens, como o Nilton falou, que já passaram pelo programa preparatório, e mesmo que eles não voltem para a entidade uma vez por semana como os aprendizes, nós temos hoje, mensalmente, o encontro dos estagiários. Não é obrigado, mas a gente sempre faz um trabalho com a empresa para que é online, a empresa nos diga a demanda, o que quer corrigir. Então, é assim, é um acompanhamento desse estagiário, faz para todos, cada mês é um tema voltado para o desenvolvimento de carreira deles, então, onde a gente sempre passa para a empresa e a gente trabalha com esses temas com esses jovens. E a gente faz o acompanhamento durante todo o contrato. Legal. Eu daria como sugestão... 240. Isso. Isso, por estagiário. É por estagiário. Isso. Com ele e apresenta lá para a OAB. Também é mais uma oportunidade. Então, no final da história, nós vamos investir o salário mínimo, gente. Porque você pegar 900 mais 240 é um salário mínimo. E olha o benefício social que nós vamos estar trazendo junto à população. O benefício social não tem preço. Não querendo tá cortar, mas assim... Essa é uma situação que a maioria dos empresários não fazem a conta. Quando você tem uma vaga para preencher na tua empresa, é muito comum passar 1, 2, 3 pessoas. Isso tem um custo. Tanto de colocar, de tirar, mandar embora, voltar. Quando você faz isso via um processo de seleção bem feito, você vai ter uma chance menor de ter esse tipo de problema. Por isso que a gente tem naquele indicador lá quanto a empresa economiza. É menor, né? Quanto a empresa economiza quando ela pega um menino já preparado. Porque no final das contas, assim, o que a gente vê no mercado, e eu acredito que o comércio deve ser igual, a minha área é a indústria. O pessoal não está preparado nem para ensinar o nome deles na lista de presença lá no dia que vai assinar. O nível é muito ruim. Muito postura. Ruim. Então, tem o todo que a gente oferece é uma coisa diferente. E assim, tem outro número que não está aí, mas é o que mais me chama a atenção. Hoje a gente está com 83, 84 empresas parceiras. Tá? Essas 84, deve ter umas 60 que está com a gente há 10 anos. O diferencial é a gente poder ter essa oportunidade. Quando a gente tem a oportunidade, é difícil a gente ter casos de... A não ser quando a pessoa... Porque, assim, de novo, quando a gente bota lá ABC Aprendiz, o nome Corpo de Patrulheiros Mirim já era difícil, né? Porque ninguém sabia o que fazia. Todo mundo aqui conhece porque o pessoal é mais velho. Mas é difícil. Aí a gente trocou o nome, ABC Aprendiz. Eu vou te falar que daqui a pouco... Só o Paulo Bergentini e o Gobate conheciam. Agora que eu vi o Gobate aqui, só o Paulo e o Gobate conheciam. Ainda bem que eu não conheço. Deixa eu só... Eu acho que a gente tem 2 oportunidades. Uma até, talvez pode ser online, uma palestra, para que fique gravada aí, e você entenda para os gestores, e uma questão direta do estágio que pode divulgar. Paulo. Pessoal, eu usei muito, como você falou, no tempo do Corpo de Patrulheiros, tá? Na década de 90, quando a gente tinha o office boy que ia no banco. Eu lembro, ia na escola lá. Na escola você utilizou também. Realmente é vantajoso. Eu acho que eu utilizei em 90 e os meninos já eram preparados. Eu tinha no escritório fixo e tinha esse que fazia a rua. Tá? E é vantajoso, sim, não tem dúvida nenhuma. Podem contratar. Eu estou pensando até em voltar a contratar. É diferente que já tem postura, já são preparados. Tem todo um preparo. Essa é a vantagem. Valeu.
A minha sugestão, junto aos diretores aqui, que nós possamos formar um grupo e a gente cuidasse desse grupo dentro da CISA, voltado a esse projeto do aprendiz, para fazer isso sair do papel. E aí eu queria convidar, acho que o Leandro gosta disso, né? Você quer participar disso, Leandro? Tá bom? Tá. Então, quem gostaria de estar comigo, eu gostaria de estar, tipo assim, estar à frente, junto com vocês, como diretores, para a gente poder capacitar os vendedores e trazer esse projeto para que aconteça de verdade, entendeu? Quem gostaria de estar participando comigo nisso? Como eu falei, eu acho que assim, nós estamos criando um núcleo agora. Eu, o Daniel e o Evandro Banzato, vai ser o maior núcleo da CISA, com certeza. Então, do comércio. E eu acho que esse negócio do aprendiz poderia estar dentro desse folheto, desse esboço que nós vamos fazer do grupo, para quando for falar com lojistas em nome da CISA, dentro desse material que nós vamos ter esse material do aprendiz. Porque daí a gente já está mostrando isso, já natural, entendeu? É melhor que fazer uma palestrinha, fazer um negocinho que vai ter, com todo respeito, meia dúzia. Entendeu? Se tiver um material gráfico, né? Nós temos uma gráfica aí de excelente qualidade aí, depois eu indico. Daria para a gente estar divulgando o aprendiz dessa maneira, eu acho. E tem, assim, lembrando que a gente está falando, eu sou presidente da associação e assim... na verdade, é o seguinte, a gente está aqui para oferecer o que a gente faz, que eu tenho certeza que o público de vocês precisa. O mais difícil é chegar nele. O difícil é chegar nele, então a gente precisa para chegar nele. E também para isso, a gente pode fazer algum trabalho diferenciado a nível de... diferenciado a nível de taxa, a nível de qualquer outro benefício que a gente pode fazer, porque, de novo, o ABC Aprendiz precisa de dinheiro para sobreviver, mas a gente não visa lucro. Então, a minha ideia é colocar a maior quantidade de meninos no mercado possível. A gente pode fazer negociação de taxas, exatamente. E tem outra, é uma questão de econômica. Se eu botar 10 meninos e cobrar 240 pau a taxa, se puser 20 e eu cobrar 200, eu vou estar ganhando mais, né? Porque, óbvio, tem um limite. A gente já sofreu com isso no passado. Tem um limite administrativo que a gente tem. Porque, quer queira, quer não, a gente precisa tomar conta desses meninos. Então, a gente tem um limite lá dentro. Mas podemos fazer outros negócios divulgando, a gente está disponível. Ontem, só para estar ciente, ontem eu entrevistei uma ex-funcionária minha, trabalhou uns 4 anos comigo, e ontem ela foi me pedir emprego, e ela falou, eu trabalho, mas eu não quero ser registrada. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu tenho um auxílio. Bem comum hoje. Sim. Mas esse agora isso é de processo. Aí você ganha um passivo trabalhista, o famoso passivo trabalhista. Nilton. Pessoal, posso só fazer um comentário rápido? Só, Júnior. O Júnior é irmão do só Fernando. Mais um comentário rápido aí que eu queria só... É irmão do Fernando Assis. Exatamente. Eu queria só lembrar os companheiros de Assisa... Vamos lá, pessoal. Que além do ABC, tem a Clasa, né? Que é uma casa do menor também, que é do Lions, né? Acho que aqui não tem nenhum companheiro do Lions. Eu fui tem um monte, Lions. Né? Eu acho que sim. O presidente do conselho é um monte. Se esse projeto for para frente, eu acho que seria interessante convidar também a Clasa, já que a Clasa... Eles vieram. Não, mas se esse projeto for para frente... Fazer também conjunto. Com certeza, porque eu acho que a CISA é uma casa de empresários que não vai privilegiar uma entidade particular. Devemos privilegiar todas as entidades que trabalham seriamente. Tenho certeza que o Nilton deve concordar que a Clasa é uma entidade séria também naquele rol de entidades. Então, só sugiro, deixo essa sugestão para que não apareça para o nosso público uma tendência a uma entidade em detrimento de outra que também é séria. Uma parte, ok? Pessoal, presidente. Fala, Daniel. Eu quero me colocar à disposição aí para trabalhar junto com a Lê nesse projeto. E aí a gente vai pensando em coisas juntos para... Beleza. Muito bem. Ô, presidente. Fala, Evandro. Nilton, vocês não têm uma proximidade com as agências de emprego, que talvez seriam... Qual que é o... A gente tem, sim. A gente tem até parceria com algumas delas que a gente conhece os proprietários. Mas a gente temos um problema.
Quem vende agência de emprego ganha comissão. E aí o que acontece? Tem um desinteresse. Até o dono da empresa tem interesse em fazer parceria como a gente já fez. Eles já usaram o nosso banco de talentos. Só que na hora de vender, é o pessoal que fica lá embaixo. E eles ganham comissão. E aí é óbvio que o cara da agência não vai pagar comissão em cima de um estágio ou de um aprendizado. E aí entra num problema ético nosso, né? Como é que eu pago comissão de uma entidade que a gente presta conta, a gente tem auditoria? Até daria para fazer, mas dentro da diretoria a gente achou melhor não ter esse tipo de procedimento, tá? Então seria excelente, que eu acho que esses caras são os caras que têm mais contato, né? Mas a gente barrou nesse problema, não foi com uma nem com duas, tá? O teu público-alvo é falar com o empresário. Isso, Ponto. isso. Ah. Quanto mais... A gente gosta de empresas pequenas porque você fala geralmente com o dono, que é muito mais fácil para andar. Mas a gente tem uma condição institucional de trabalhar com empresa grande, é o que a gente faz. Mas a gente, proporcionalmente, tem muito pouco. A gente está falando em quantas mil empresas pequenas tem aqui na região. E esse pessoal, ele fala assim, não precisa contratar aprendiz. De novo, a gente precisa quebrar esse paradigma da lei. A gente quer oferecer um jovem qualificado, independente da lei, entendeu? Eu queria até entender a questão da agência, porque nós vamos fazer um feirão de emprego agora no mês de abril, né, no dia 26. E aí, a gente já captou lá mais de 3 mil vagas que serão ofertadas aí agora nesse próximo dia 26. E aí tem muitas agências lá e tal, mas é que eu não sei como é que eles funcionam, mas eles funcionam, eles são comissionados, é isso? Todas a gente teve contato até hoje, todas, assim, os bons vendedores, os caras bons, eles são remunerados pela contratação. Sim. Perfeito. E aí, o interesse deles em trabalhar os meninos é zero, né? Tá, entendi. Perfeito. Muito bem, pessoal. Mais alguma dúvida? Eu queria agradecer a presença do Nilton. Fala. Quem? Não. Alô. Eu gostaria de parabenizar vocês, tá? A Vanessa, o Nilton, né? O rapaz, o Reinaldo, pelo trabalho, né? Há uma preocupação que eu tenho a respeito do acidente de trabalho. O aprendiz está subindo uma escada, enfim, cai, quebra uma perna. Esse afastamento, o seguro de vida, no caso, contempla isso? No estagiário, né? No estagiário. Sim, porque você tem que fazer um seguro de vida incluindo contra acidentes. Então, sim, aí ele vai receber do seguro, tá? O estagiário precisa de um seguro. Por lei, isso é lei. Isso. O aprendiz é diferente. Um acidente de trabalho para aprendiz gera estabilidade. Tá? Enquanto ele ficar afastado... Né? Não, ele não recebe a bolsa. Ele tem não recebe a seguro. Bolsa. Não. Ele recebe do seguro. Ele vai receber direto do seguro. Você para de pagar. Seria um valor. Então, isso. Não, o seguro, você pode contratar seguros que não são caros, que cobrem, inclusive, o tempo que ele fica afastado. Tá. Diária de capacidade temporária é uma cobertura barata. E os profissionais liberais procuram médicos, depende de si. Né? Então, cabeleireiro. Vocês nunca tiveram um caso de... Acidente. Cabeleireiro. Isso. Ele vai receber o valor, isso. Outra coisa importante quando você vai contratar um estagiário, você tá sujeito à tua legislação do teu acordo coletivo. Então, normalmente acordos coletivos constam a especificação do estagiário. Então, é importante quando você vai contratar, ler o que está no teu acordo coletivo. Eu não sei qual seria, mas todos têm alguma informação, lá tem todas as informações. A questão do seguro é obrigatório, como eu disse, eu não tinha ideia que era tão difícil, porque assim, hoje a gente está com 30 e poucos estagiários ativos lá na empresa, a maioria faz trabalho administrativo, até pela conta... Não, desculpa. No ABC Aprendiz. No geral. Hoje a gente tem 310, 315 aprendizes e 30 e poucos, 32, se eu não me engano, estagiários. E
99%, acho, trabalha em administrativo, né? Porque o estágio social, ele basicamente não é técnico, ele tem várias, você pode pôr ele para trabalhar em vários lugares. Apontador, várias coisas. Vai ter que ver a questão da periculosidade de onde ele está trabalhando. É igual o Paulo aí, se contratar um estagiário de engenharia, o risco é o mesmo. Vai trabalhar na obra e o risco é o mesmo. Se for do ensino médio. Ô Pedro, a CISA tem algum estagiário aqui? Não. Nós precisamos ver isso aí então, né? Ver se a gente contrata alguém, né? O estagiário tem outra coisa que a gente esquece, né? Quando você precisa ter uma continuidade, você precisa ter gente para repor. É muito importante você ter treinamento de pessoas que possam substituir pessoas que vão sair. Essa é a ideia também do estágio, né? Às vezes você não está nem precisando de uma vaga específica, mas você tem alguém para treinar. Então, fazendo meu levantamento aqui, ó, quem está junto nesse grupo é o Alexandre, o Daniel, Fábio Gerevini, Gobate. Gobate. Alguém mais queria participar? O Zoilo quer participar do grupo? Não? Não? Vamos lá, então, tá bom, nós temos em 4 pessoas, a gente vai tocar esse trabalho aí e a gente traz informações para você, tá, Newton? Pode ser, presidente? Tá bom. Obrigado pela presença, Newton, Reinaldo, Vanessa, e a gente vai encaminhar, eu deixo para o Ademir depois o superintendente, tá bom? Cumprimentar o pessoal aqui. Senta aqui, a gente já faz. Proforma. O mais importante, ela vai. Fala para ela que ela não vai ter mais lanche aqui, tá? Ela pode vir, mas não vai comer mais, tá? Então, não vai vir mais, tá? Nada, eu tô tratando ele nem cachorro mato. Juro por Deus. Vamos, senta aqui, Léo. Aí, olha aí. Luciana, você... Aqui eu vou avisar a diretora, mas tira a foto, porque ele quer conversar comigo. Eu nem lembrei, senão eu ia vir de terno também, pô. Eu vou assinar e passo pro Léo. Você viu o vídeo lá? Não vi. Não vi. Sério? Eu gravei o vídeo, mano.
Mandando pro pessoal lá da arte, lá. Mandando pro pessoal da arte. Oi? Pronto? Relaxa agora. Já tirei. Mano. Assim como? Nossa. Deixa eu avisar todo mundo. Vamos lá falar, Léo. Pessoal, vamos lá. Muita confusão. Onde vai ser? Que hora? Tá bem. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui recebendo. Vamos lá, Fábio. Vamos lá. Doutor Eduardo Gobatti, por favor. Doutor Fábio Franquim. Doutor Zóio Júnior, por favor. Tudo advogado aqui. Só, Alexandre, só avisando, como falamos na semana passada, nós assinamos aqui com o doutor Leonardo a parceria do Centro de Capacitação e Negócios. Ele me falou que já gravou o vídeo, eu não vi ainda, né, Léo? Vamos ver o vídeo para a gente poder fazer a divulgação lá das salas do fundo, tá bom? Rapidinho, o Léo tem um compromisso agora às 11 horas, então, mais para a gente fazer a assinatura mesmo, tirar foto, poder divulgar aí o nosso centro e agradecer o Léo pela parceria. Estamos juntos aí faz tempo, mas ele tem se mostrado sempre que a gente avisa, liga, Léo, precisamos de alguma coisa, ele tá junto, ele, a Aline, a Simone, então tudo, a diretoria é muito parceira da CIS, então deixar isso bem claro. Quer falar alguma coisa, Léo? Bom, gente, obrigado pela mais uma oportunidade da gente estar fazendo aí essa parceria. Eu acho que isso é bem-vindo aí, é um momento muito importante para a gente estar fazendo essa parceria, porque nós temos vários colegas que, infelizmente, não têm possibilidades e condições de ter o seu próprio escritório, de pagar o seu próprio aluguel. Então, isso é uma ferramenta que vem em boa hora para a advocacia de Santo André, para advogado, para advogada. Nós temos, né, algumas salas lá, umas salas de apoio dentro da nossa casa. Nós ganhamos aí da CASP um espaço, uma sala de audiências virtuais no mês passado, que nós inauguramos, mas assim, é pouco, né, para a demanda que nós temos. E alguns advogados, eles preferem ter um espaço de co-work, e quando o Dr. Pedro Cia me apresentou aí com os demais diretores esse projeto, nós não hesitamos, não medimos esforços aí, conversamos com a diretoria, viemos eu, a doutora Aline, a doutora Miriam, para conhecer o espaço. A doutora Aline e a doutora Simone vieram na inauguração, então, assim, a OAB e a CISA, eu acho que esse laço aí de parceria vai perdurar por muitos anos, se depender da nossa gestão também, tá bom? Muito obrigado a todos, desculpa a correria aí do horário. O cliente tem razão sempre, você tem que atender o cliente. Obrigado, viu? O associado do OAB vai ter... O desconto. Vai ter um desconto. Da OAB. OAB. Vai ter o mesmo desconto que o associado. Sim. Isso. Mesmo desconto do associado. Para ter um diferencial. É isso aí. Eu já gravei o vídeo aqui, já fui divulgado nas mídias sociais, já mandamos para os mails dos advogados. Facebook, Instagram, se não me engano, já está, né, Sheila? No Facebook, no Instagram, e a gente vai fazer esse trabalho aí de divulgação constante lá na casa mesmo, para os advogados, que é perto, né, também, então fica fácil, né? Da casa da OAL, aqui o estacionamento gratuito. Então, isso é uma coisa importante que a gente não colocou lá. Não é pago, não. Não fala, não. O estacionamento é do lado, não. O estacionamento é do lado. Não, é do lado, então. É, do lado. Se eu não estiver aqui, não posso divulgar que é gratuito, porque eu não posso ter vaga aqui 100% de certeza. Nem jeito. Mas só do corpo, já. Agradecer também a presença da doutora Nil, nossa
departamento jurídico da CISA e da Sheila aqui. Obrigado, viu? Contrato. Não, é dia 31. 2 de abril, você sabia disso? Como é que é? Água Santa tem O IR foi até prorrogado. 2 de abril. Foi? Não foi. Foi prorrogado o IR? Mas foi prorrogado esse acerto, não. porque Já 6 jogadores já estavam caindo fora. Exatamente. Já estava. Mas é a nova data, não é isso? Não, é uma pergunta séria aqui que eu quero fazer. Ô, Evandro, fecha o microfone, você está atrapalhando minha conversa com o Ari. Por favor. Fala no microfone, Telente. O Zoilo. O presidente, Vamos lá. eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao doutor Zoilo. Vamos lá. Não, é sério, a pergunta séria, doutor. Porque... Não, é pergunta séria. Eu estou vendo aí, nós estamos acompanhando na mídia o assunto aí recorrente da reforma tributária, né? Eu queria saber, os contabilistas entregaram, formalizaram, né? Porque eu vi o ministro hoje ainda pela manhã falando, porque vamos fazer e tal. Veja, os contadores se pronunciaram, entregaram um documento, né? Vocês é que estão no dia a dia ali, né? E aí a gente vê, tem que simplificar, vamos simplificar. Veja, efetivamente, a entidade, que eu não sei qual que é a entidade nacional, é o SESCOM, se nacionalmente o SESCOM já se pronunciou, se está fazendo lobby lá em Brasília, né? Porque presidente, eu estou fazendo essa pergunta aqui, porque esse é o tema. Se a gente tivesse que pontuar um dos temas aqui para ser discutido a nível nacional, a reforma tributária é, sem dúvida nenhuma, o tema mais relevante para os empresários e que pode impactar de maneira positiva, negativa ou manter de maneira neutra, né? Eu já vi que para os micro e pequenos empreendedores, basicamente não vai alterar coisa nenhuma. Então, assim, eu queria saber se vocês já se pronunciaram, se vocês estão fazendo lobby lá em Brasília, se já estão dialogando com deputados, fazendo o trabalho que efetivamente precisa ser, e se é que os contadores não querem manter tudo como está, porque mantém o trabalho de vocês. Veja, vamos ser franco aqui também, né? Porque o caos tributário gera... aliás, eu vou só traçar um paralelo, doutor Zoio, estou falando, eu sei da seriedade de vocês, mas vou só pegar aqui algo que está acontecendo no Brasil, só a título de curiosidade, né? A água que foi levada lá para os rincões do Brasil, né, através da transposição de São Francisco, já tem gente sabotando a transposição para voltar à máfia dos caminhões-pipa, né? Então, é importante a gente saber como é que os contadores estão se posicionando, como é que a Fiesp, cadê o Cláudio? Eu não sei se o Cláudio está aí nos acompanhando, como é que a Fiesp está se posicionando em relação a esse tema? Posicionando ou sabotando? Isso, mas presidente, mas é disso que nós estamos falando, meu Deus do céu. É assim, por exemplo, Zóio, você tem como trazer um documento do SESCOM? Esse aqui é o posicionamento do SESCOM, é o que a gente está defendendo. Porque é aquela história, a gente como empresário aqui, a gente vai sofrer mais, vai sofrer menos, ou é o famoso mantém tudo como está. Com a palavra, o doutor Zoilo. Então, eu ia fazer uma pergunta também, mas não vou fazer. Só aproveitando, então, para o contador, quanto mais simplificado for o processo tributário, é melhor, porque ele consegue reduzir a carga de trabalho hoje profissional do escritório de contabilidade. O custo dos profissionais está altíssimo, certo? Então, nos escritórios sérios do Brasil, a mão de obra hoje é o maior custo. Então, se eu consigo simplificar alguma coisa, para que eu use a minha mão de obra para fazer o trabalho principal do contador, que é a consultoria para o meu cliente, porque hoje eu gasto mais tempo fazendo as obrigações acessórias para o governo, dando de mão beijada para o governo que o meu cliente deve imposto, porque eu tenho várias formas que eu sou obrigado a fazer essa informação, e a consultoria, que é a coisa importante para o meu cliente, hoje eu consigo muito pouco, né? Então, se tiver uma reforma tributária nesse sentido, que eu não acredito, em simplificação de sistema, não acredito, então, né? Então, respondendo algumas coisas, existe realmente um comitê do SESCOM, junto com a Confederação dos Contadores de Brasília, já fizeram algumas reuniões,
como ainda não existe um projeto claro ainda, porque existem aquelas coxas de retalho que já estavam em... O Congresso, a Câmara tem um projeto e o Senado tem outro, né? Já estava em andamento. Se fala muito no tal do IVA, que pode ser que seja esse o grande negócio. Então, o IVA vai ser aquele imposto valor agregado que hoje 170 países no mundo usam e que as empresas vão ter, em tese, uma redução tributária, porque vai ser na parte final do imposto que é feito o pagamento, né? Quer dizer, modestamente explicando o que seja, mas ainda isso no Brasil é complicado, porque nós temos os nossos entes, né, município, estado e federação, que hoje tem... A federação hoje é o maior ganhador de tributo, quando deveria ser o município, né? O município sabe dos problemas do seu cidadão. Então, existe esse trabalho sendo feito em Brasília. O presidente do SESCOM já esteve em Brasília algumas vezes, mas ainda não existe um documento oficial, porque não existe também o trabalho oficial. Como é que vai ser, se nem o tal da âncora fiscal apareceu ainda? Então, realmente são fatos que vão acontecendo e as entidades contábeis estão de olho nisso, com certeza. E qualquer novidade, eu sou o primeiro a trazer essa informação para nós aqui. O presidente, você que é o atual presidente, é isso, da RA6? RA2. RA2. As federações também não podem somar coro a essa eventual discussão. Veja, o que eu estou falando aqui? Eu estou pegando aqui um pouquinho do que é o microcosmo aqui no município, onde a gente percebe uma série de entidades que batalham, que participam, que cobram, que fazem interlocução e que colhem bons frutos. Por que não fazer isso a nível... Presidente, eu vou repetir, esse é o principal tema a ser discutido no nosso país que pode impactar a vida do empresário. Então, assim, se não somar a força das federações junto com o SESCOM, é aquela história, como o Zoilo já trouxe aqui, é uma coxa de retalhos. Se não tiver um trabalho estruturado... O que nós esperamos colher? Depois a gente vai ficar aqui reclamando, tá uma porcaria. Mas, de novo, o SESCOM se manifestou, as federações deram suporte, a Ciesp participou, a Fiesp participou. Né? Eu acho que está na hora, mais do que na hora. Né? A dificuldade, Evandro, tem algumas propostas, do Bernard Pia é uma delas, que é um economista. Hoje ia ter uma palestra, inclusive lá no seminário, no Congresso, que é do Marco Bertaioli, que é deputado federal. Ele já foi prefeito de São José dos Campos, de Mogi, é verdade. São José é o outro vice. Ele é deputado federal hoje e ele é o presidente da Frente do Empreendedorismo do Congresso. O Itamar Borges, que é o deputado estadual, também teve presidente da Frente Estadual de Empreendedorismo, esteve também no Congresso. E a fala que ele ia colocar hoje é sobre a reforma tributária. Assim, a dificuldade você tem que simplificar. Se for feito alguns acertos na parte tributária e não completa, você vai ter mais retalhos na coxa. Vai ficar pior ainda, porque uma coisa não conserta a outra. Não é uma legislação simples. Eu tenho o Fábio do Cetrans aqui, ele já falou. Ele falou, meu caminhão sai com 16 notas diferentes por causa da substituição tributária. Se eu for até o Ceará, são 16 notas que ele não tem como, e falou, eventualmente as transportadoras pequenas erram. Aí o governo vem depois e tributa porque... Mas o cara não erra porque quer. Erra porque... E a coxa de retalhos é tão grande, Evandro, que nem o deputado sabe exatamente a reforma completa. Porque o Código Tributário tem não sei quantos artigos, é uma dificuldade o governo ter maioria, acertar em todas as áreas, por exemplo, prestação de serviço, na minha área, como é. Hoje, eu vou dar um exemplo, a prefeitura que faz a minha nota fiscal. Não sou eu, não emito nota fiscal. Eu que presto serviço, eu não emito nota fiscal. Eu mando meu arquivo para a prefeitura que emite nota. Quer dizer, e manda para o aluno. Quer dizer, é uma coxa que... Ele ia lá falar como está a reforma, mas eu não vejo bons olhos, viu, Evandro? E assim, na minha ótica, eu reputo, o mais importante seria mudar o fator federativo, o pacto federativo. Esse é o mais difícil de mudar, porque se tira o poder dos deputados.
Porque você sabe disso. Quantas vezes o Paulinho vai a Brasília passar pinico? Com dinheiro que devia ser nosso. Para saneamento básico, para saúde, para... que é arrecadado aqui. Se você fizer a reforma e não mudar o Pacto Federativo, você vai ter que mudar lá na frente depois. Você pega o IPVA, é metade do Estado, metade do município. Cara, o resto devia ser, no mínimo, assim. Para o governo federal, como os Estados Unidos. A parte federal é de 18% no máximo. O resto é Estado e a província, que eles chamam o Estado, o município, que é onde precisa do dinheiro. Isso eles nem discutem lá. Nem discutem. Eu perguntei para esse deputado, falei, meu amigo, qual é a lógica de você ter, na lei trabalhista, 40% de multa de fundo de garantia? Isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás, para a pessoa se sustentar por um período, porque, você premia o cara com 40%, você está premiando o cara. Ninguém fala disso. Falei, deputado, isso tem que mudar lá, alguém tem que levantar a bandeira. Você já paga 8% para ele por todo mês. Você já paga 8% de fundo de garantia para o cara. Por que você pega um mau funcionário e dá mais 40% para ele, cara? Tem tanta coisa aqui. Mas, assim, cada entidade, a FACESP tem um... Evandro, a FACESP tem claro o que quer, com o Marco Bertaioli, uma legislação mais liberal, geração de emprego e geração de renda. Isso está nas duas frentes, empreendedorismo do Itamar Rocha e do Marco Bertaioli. Os dois têm a mesma visão, mas se isso vai conseguir aprovar lá, é difícil. Esse Itamar Rocha estava na abertura também, o deputado estadual. Muito bem, pessoal. Outros assuntos. Vocês viram aqui a assinatura do... Olha lá. Fala, Daniel, já passa o senhor na frente. Tá. Eu tenho 2 assuntos para tratar. O primeiro é que amanhã a gente vai fazer um novo evento do Núcleo dos Jovens Empreendedores, um novo formato, então a gente está reestruturando, vai ser aqui no centro. A partir das 19 horas, a gente tem a expectativa de pelo menos umas 25 pessoas, né? Já temos mais de 20 inscritos. Nessa primeira ainda não, no começo ainda não, a gente vai impor Daniel, Leandro, foi colocado já com o Alexandre, o Luiz Antônio, o Ari, fizeram um trabalho sobre os núcleos. E assim, nos primeiros 3 meses que a pessoa está dentro do núcleo, ela não precisa ser associada. Depois disso, é obrigatório associado. Senão, alguns são, outros não tem lógica a gente fazer o mesmo benefício para quem não é associado. E a gente também precisa do associado. Então, todas as regras de todos os núcleos são. Os primeiros 3 meses é para a pessoa ter interesse e ver se vai permanecer ou não. A partir do 4º mês, ele é obrigado a estar associado à CISA. Tá? Todos os núcleos têm o mesmo conceito, mesmo critério. Tá? Exatamente, é isso aí. Não, ele não precisa estar nos 3 meses associado, ele precisa entender como funciona o núcleo. Pode ser que a pessoa, depois do 3º mês, fale, olha, eu não me interesso nesse núcleo, não me ajuda, não vai me... E ele não precisa estar associado. Desculpa, então, só para... Não, tranquilo. Aqui a gente, um pouco das empresas, dos empresários que estarão lá conosco, MAN Mercados Autônomos, Tex Madrecita, Senhor Cacau, Empório 1945, Escola Inco, Colégio Pentágono, Achei Energia Solar, Banca, Comida Multicultura e Arte, Del Fernandes Assessoria, Cross Dogs, Protein Bar, Office Jardim, Boteco 5 Esquinas, Adega do Jabá, Zoldan Odontologia, Bela Imports Auto Center, Igor Rodrigues Associados, NT Plan Engenharia, um pouco das empresas aí que a gente tem aí já inscritas. A maior parte não é associado, né? Eu estava até conversando com a Ademir e com a Drica sobre essas questões. Levar comercial nessa primeira reunião, não levar. De qualquer forma, a gente já tem... a gente decidiu não levar nessa primeira reunião, mas a gente já tem o contato, tudo certinho dessas empresas, qual o setor que eles estão. No nosso formulário de inscrição, a gente criou bem detalhado para a gente conseguir depois fazer com que o comercial faça o pós-evento. Tá? Deixa claro que não precisa estar no primeiro, mas fica claro para eles que em algum momento o comercial vai procurar, até para explicar todos os serviços que a CISA tem e fazer esse contato primeiro, explicando tudo, para deixar claro que isso vai ser feito ao longo dos 3 meses. O evento a gente pretende fazer um evento rápido, né? Explicar um pouquinho da CISA, passar o vídeo institucional, deixar sempre expostos os nossos patrocinadores, fazer uma rodada de problema-solução.
o que os empreendedores sentem de problemas, como os outros empreendedores resolveram os problemas na sua empresa, quem passou por isso. Então, é uma forma de começar a ter uma troca entre essas pessoas. E depois a gente vai fazer um tour pela associação e abrir um café para o networking. Então, basicamente, é esse o evento, uma coisa rápida, mas que a gente consiga juntar e explique a importância da CISA, a importância do núcleo, a importância dos jovens estarem unidos aqui para a gente formar novas lideranças. Tá? Esse era um dos assuntos. Claro. Eu falei na sexta-feira com um dos maiores empresários do ABC em tecnologia de APP. Ele chama Felipe Puga Cataldi. Ele é filho do Wilson Cataldi, que tem a maior empresa de OPP aí da região, né? Não sei se vocês conhecem. Grupo Piramidal, E eu tava com o Felipe aí na sexta, aí para um projeto novo de APP. E ele topa, assim, mandar algum funcionário dele participar disso. Eu acho que eu te passo o contato para você conectar. Legal. Esse é um dos assuntos. Posso passar para outro? Alguém tem algum comentário? Tá. O outro assunto... Parabenizá-lo, Daniel, pela condução do núcleo. Obrigado. Eu que agradeço, presidente. O outro assunto, a gente tratou, acho que há umas 2 ou 3 reuniões sobre as questões da Oliveira Lima, que o Telente trouxe aqui. E a gente bateu um papo aqui sobre essa questão de formar um núcleo de comerciantes, de empreendedores da Oliveira Lima. O Ademir fez um levantamento aqui, que lá da Oliveira Lima a gente tem o quê? Uns 12 associados, né, Ademir? Então, a gente tem uma ideia aí com essa ação também, além da gente trazer esse núcleo da Oliveira Lima aqui para perto, conseguir novos associados, né? A gente sabe que que o Telente traz aqui bastante essas questões, tem umas tensões com o governo, com o poder público, mas a ideia aqui da CISA é que a gente consiga, de fato, ajudar a desenvolver o comércio, não só resolver essas questões públicas. A gente dá o apoio, como a gente sempre fez, mas a gente faz um trabalho posterior. Então, aqui é, de fato, um fortalecimento da CISA, de trazer mais associados, e a gente faz esse trabalho também, dependendo das coisas como a gente tem, os contatos que a gente tem lá dentro, a gente vai tentando ajudar, mas nunca colocando a CISA como quem vai resolver esses problemas junto ao poder público, tá bom? Então, aí o Tenente, se quiser comentar alguma coisa sobre esse... Vamos lá, Daniel, obrigado, viu? Mas... presidente, eu falei a primeira vez numa reunião em fevereiro, no ano de 2017, sobre o centro expandido e criar esse núcleo. Né? Tem pandemia aí no meio. Culpa sempre da pandemia, para não falar outra coisa, mas tudo bem. Eu acho que era interessante o presidente ligar para o Glauco e tentar falar com ele, porque o Glauco era o vice-presidente da Sol, né? E eu pedi algumas coisas para ele, ele falou, tô vendo, vou ver, então acho que a CISA está na hora de mandar um e-mail, pedir para ele se ele tem algum regulamento interno, como você falou com o Djalma, chamar o Djalma, colocar o Daniel, eu fazer parte do grupo e criar esse grupo, já marcar a primeira reunião, chamar a polícia, chamar a Regina, não sei quem participar dessa primeira reunião. Primeiro marcar o... Acho que dá o start, acho que a gente demorou para dar o start. Vamos lá, não vamos... Gostaria que fosse na sua gestão, hein, não vamos atropelar. Vamos montar um núcleo, fortalecer um núcleo, já existe o Consegue Centro, então não adianta a gente querer fazer coisas diferentes, pode sim ser chamado no núcleo a polícia, ver quem é o do Consegue, fazer uma coisa integrada, não adianta querer atropelar, mas no primeira reunião, primeiro núcleo, chamar um núcleo, fortalecer esse núcleo, ver quem vai trabalhar, quem vai ser o coordenador e assim por diante. Vamos fazer como exemplo, para ser levado para a Vila Luzita, para Santa Terezinha, para Vila Assunção. O presidente. Eu ia falar, não, o grupo Centro Expandido. Não será só Oliveira Lima. Para os outros, nós temos aí 14 centros. Tem Vila Luzita, tem Kinga, Vila Metalúrgica. Presidente. Terezinha. Então, fala, Pima. Bom, eu ainda não cumprimentei a todos, só alguns, né? Mas bom dia a todos. Bom dia, Pima. Eu acho não, eu tenho certeza absoluta. A colocação do Daniel foi perfeita. É formar um núcleo, correto? Sim. A CISA é a CISA. A Sol é a Sol. Eu não entendi o porquê que... Sol. Não, calma, eu sei.
Mas eu não entendi. Eu não entendi. Presidente, dá licença, estou com a palavra. Eu só não entendi o porquê que o Telete falou de... eu conversei com o Glauco, que é vice-presidente da Sol, pediu material, não sei o quê. Eu acho que não tem nada a ver, esquece. A Sol acabou. A CISA é a CISA e o núcleo é o núcleo. Agora, me causou até uma certa estranheza, porque o último levantamento que foi feito, me parece que não tinha meia dúzia de associados da Oliveira Lima. Hoje nós temos 12. Ótimo. Vamos convidá-los a participar do grupo, conforme o Daniel falou, certo? Desse núcleo, grupo, como queiram denominar, e trabalhar nos problemas que eles têm lá. E como você bem falou, podemos expandir isso para outros centros comerciais, porque Santo André é uma cidade enorme e não se resume apenas numa avenida, Coronel Oliveira Lima, ou Rua Coronel Oliveira Lima, tá? É só isso que eu queria deixar colocado. E chamar, evidentemente, a Regina, que é do Consegue Centro, entendeu? E estou à disposição também, se precisar, não tem problema nenhum. Ok? Sim, obrigado. Obrigado. Só para deixar claro, veja, só para deixar claro, a intenção de formação do núcleo não tem e não deve ter único e exclusivamente um assunto, que é camelô. É capacitar os comerciantes, é dar curso para que ele consiga ser melhor competitivo no mercado. Eu acho que esse é o foco da CISA. Nós não podemos, se a gente entrar com o único, comerciante é camelô, nós vamos frustrar todas as pessoas do núcleo e vamos sair falando mal da CISA. Nós temos que ter muito cuidado com isso. É núcleo de formação para que eles tenham uma condição melhor no mercado, mais competitivo, para que eles consigam fazer um estoque decente, fazer uma condição de capital de giro, seja frente de loja, vitrine, vender mais. Vai ter a questão de camelô, junto com a prefeitura, vamos usar o nosso contato com a prefeitura, o Consegue, a Polícia Militar, muito bem, mas isso não pode ser o foco principal desse núcleo. Quero deixar bem claro isso. Tá perfeito. E, Piva, também essa questão do Oliveira Lima, a gente vem falando o nome Oliveira Lima, mas a gente quer expandir mesmo, como o próprio cliente falou, para o centro, expandido ali, para onde tem aquele corredor comercial grande aqui na cidade. E aí pode ser um case que a gente pode replicar nos outros corredores comerciais, de repente. Muito bem. Mais algum assunto? Só lembrando a vocês... Não, eu vou pedir para o Ademir, junto com o Daniel, já montar e na próxima reunião já traz um cronograma desses trabalhos. Mais fácil. Não, vai estar. Não, presidente, só para dar um retorno, até falei com o Alexandre aqui agora também, a Ângela tinha nos encaminhado uma demanda, esse é um outro corredor importante aqui, comercial da cidade, que são os comerciantes ali da Vila Assunção, da Guilherme Marconi, tinham feito ali algumas solicitações ali para alguns reparos lá na vegetação, na iluminação, e a equipe teve, né, a Ângela sempre, né, diferente do Telente, que sempre coloca as informações no grupo, sábado e domingo, o Alexandre ele faz o caminho correto, que é comunicar a Ângela manda para mim na prefeitura, eu da prefeitura distribuo para as demais secretarias. E aí a gente tende a ser mais assertivo, como foi o que aconteceu, que aí a equipe de iluminação deu retorno nesse final de semana, resolvendo as questões que foram levantadas pelo Alexandre em defesa dos comerciantes, lá onde ele tem lá o comércio dele, e foi resolvido. Foi ou não foi, Alexandre? Isso, é isso aí. Não, mas você tem comércio lá também, não tem? Vendeu? Maravilha. Vendeu na Vila Assunção? Não sabia. Não, tudo bem. Não, mas independente disso, mas você está sempre junto lá. Não, mas eu tô enchendo o saco, viu, Tele? É brincadeira. A Ângela sempre compartilha, né? Só para reforçar, via de regra, veja, e não sou eu, até brinquei aqui com o Alexandre, não sou eu que resolvo. A Ângela manda as demandas, eu vejo aquelas que se distribuem nas secretarias e mando para frente. Veja, esse é só uma frente. Tem o canal da prefeitura, que é a plataforma Colab. Se fechar o Oliveira Lima, o Telente sai da CISA. O que ele falou? Não escutei. Mas é isso. Pagar mais. Obrigado, Evandro. Obrigado, Evandro. Em nome de todos os comerciantes da Vila Assunção, com certeza vão ser beneficiados por essa iluminação, que vai trazer mais segurança para a região. Obrigado mesmo. Só uma última informação. Vocês lembram que das cotas de patrocínio do
do ano de 85 anos, nós temos alguns retornos a dar para todos os patrocinadores, e um deles que eles... Vamos lá, pessoal. Eles acham importante vir à diretoria e fazer a explanação do seu negócio. Então, na quarta-feira que vem a Alfareta Contabilidade, tem 10 minutos para eles apresentar a empresa deles. Alfareta Contabilidade. Presidente. Vai falar sobre... Presidente. Não, você tem que estar. Alô? Vai falar sobre comércio, sobre indústria, é isso ou não? Veja, Juliano, você não pegou o começo. Em contrapartida aos patrocínios do ano de 85 anos, nosso aniversário de 85 anos, as empresas que patrocinaram têm um direito de vir à diretoria falar sobre a sua empresa. Então, vamos falar 10 minutos e a próxima quarta-feira, já estou avisando, é a Alfareta Contabilidade. Outras virão também. Pode vir a Patriane, pode vir, inclusive da diretoria que patrocinaram, pode vir e apresentar o seu negócio. Tá? Tem que reforçar, presidente, para o pessoal não ficar em reunião virtual. Vem presencial aqui para apresentar o patrocinador. Tem que vir aqui sentar, porque não dá para chegar aqui, tem 3, 4 diretores. Vixe, fala no microfone. Tomou um remédio também esse. Vai. Fala no microfone. Xerocola engoliu a lata. Ô, presidente Pedro Cia. Mais algum outro assunto? Presidente Pedro Cia. Fala, Armando Pima. Só lembrando a todos que na próxima reunião teremos a presença do comandante da Polícia Militar do CPA-M6, Coronel Marcelo Gaspar. Portanto, segundo o tratado, que é tratado no Tá certo na data? Ângela Bogneto. Ângela, vou passar os vídeos dos caminhões. A Ângela me confirmou quarta-feira que vem. Santo André, para a gente mostrar ao vivo aí para o Coronel. Então, quando que é? Coronel, presente, Piva. Ô, Tenente, quando o burro fala, outra abaixa a orelha. Piva, hein? A Ângela me falou que é 3 de maio, não é 3 de abril. 3 de maio. Então vou reagendar 3 aqui. De maio? Eu tinha reagendado para... A pedido do Coronel, 3 de maio. 3 de maio? Maio. Ok. Então retiro o que eu disse e retifico para o dia 3 de maio. Isso. Obrigado. Pediu. Muito bem. Obrigado a todos pela presença. Bom dia. Obrigado, Piva, pela presença. Sempre às ordens, Tenente. Falar nisso, Tenente,